Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui reunidos para falar do tema correlações. Este é um tema da disciplina de melhoramento vegetal do IFMG Campus Januária. Eu sou o professor Haroldo Gomes. Bem, as correlações nada mais é do que o grau de relação entre duas variáveis. Por exemplo, uma variável x e outra variável y. Então, essas correlações objetiva mensurar o grau de relacionamento entre essas variáveis, plotando as mesmas num plano cartesiano, por exemplo, um gráfico feito no plano cartesiano XY, sendo esse gráfico de dispersão. E aí você, traçando uma reta imaginária, você faz uma correlação que a gente chama de correlação linear. Então, existem correlações positivas e correlações negativas. Quando o R ele é zero ou aproximadamente zero, a gente diz que há uma correlação nula entre essas variáveis. Se o R for igual a 1, existe a correlação positiva. O R for menos 1, uma correlação negativa. Essa correlação positiva nos diz que duas variáveis aumentam de forma proporcional. Então, cresce sempre no mesmo sentido. Em contrário, a correlação negativa indica que elas variam em sentido contrário, ou seja, enquanto uma pode aumentar, a outra variável diminui. E essa correlação é importante para o melhoramento de plantas, visto que eu posso achar uma correlação de uma característica morfológica. Por exemplo, vamos colocar o tamanho do grão do feijão e uma característica, por exemplo, de um aminoácido. Então, vamos supor o triptofano. Se eu sei que existe uma correlação alta entre tamanho de grão e teor de triptofano, vamos pensar na correlação alta e positiva, quer dizer que quando aumenta o tamanho do grão, aumenta o teor de triptofano. Implica dizer que se eu não tiver condições de avaliar o triptofano, eu posso coletar grãos maiores que, por ter uma correlação alta e positiva, indiretamente eu estou coletando grãos com teores maiores de triptofano. Isso ajuda num processo de seleção e melhoramento de plantas. E eu tenho o diagrama de dispersão, que é onde eu ploto os dados, que a gente chama de scatter plot. Então, é uma ferramenta estatística que permite identificar visualmente, através de análises gráficas, a possível relação entre essas características. Então, seria uma boa alternativa de modelagem para essa regressão linear e para mim também identificar outliers, que são pontos discrepantes. Perceba na figura, no primeiro gráfico, eu tenho ali um outlier, que ele está fora do padrão dos outros pontos. Então, esses outliers, eles são explicados por erros de medida, ou então mudança na avaliação dessa característica. Por exemplo, dois avaliadores, um tinha uma percepção, o outro tinha outra, ou um erro de avaliação na hora de avaliar esse ponto. Então, deu aí esse outlier. Então, é necessário um isolamento ou um tratamento desse outlier para eliminar as causas e, consequentemente, eliminar o erro o erro de avaliação dessa característica. Temos vários coeficientes de correlação. Vou explicar o coeficiente de correlação linear de Pearson, mas eu posso ter também correlações, eu posso desdobrar a correlação em correlações genéticas,
fenotípicas, ambientais. Então, existem várias formas. Mas vamos aqui falar um pouquinho da correlação linear de Pearson, que é a medida do grau de relação entre essas duas variáveis. Então, eu tenho ali a fórmula para avaliar a correlação, que é R, que vai ser o somatório de xi, yi, menos o somatório de xi, yi, dividido pela raiz quadrada de somatório de xi ao quadrado menos xi elevado ao quadrado, raiz de yi ao quadrado menos yi elevado ao quadrado. Então, eu consigo, com essa fórmula, encontrar o valor de correlação linear de Pearson, que aí está um exemplo na figura de dados. Quando R dá igual a zero, você não tem uma correlação, tem um grau de similaridade entre essas duas variáveis, os pontos ficam todos isolados. À medida que a correlação vai aumentando, os pontos vão ficando mais próximos, dando para você traçar uma reta e estimar esse valor de correlação. O valor pode estar sempre de menos 1 a mais 1, dependendo da correlação for positiva ou negativa. Então, nós temos um exemplo, né? Eu dei essa figura aí, entre notas e hora de estudo, e pergunto se existe correlação. Então, eu tenho como determinar se essas duas características estão correlacionadas ou não. Tem um quadro que é uma forma generalizada, de você interpretar cada valor de correlação. Então, se ela está entre 0 a 0,19, eu falo que é uma correlação bem fraca. 0,20 a 0,39, fraca. 0,40 a 0,69, moderada. 0,70 a 0,89, forte. E 0,9 a 1, muito forte. Só que esse quadro é apenas uma forma de direcionamento, porque o que vai me dizer se é uma correlação forte, muito forte, ou outro tipo de correlação, é a característica que eu estou trabalhando. Muitas vezes um 0,7, onde indica que é forte aqui pelo quadro, pode ser uma correlação fraca, dependendo da característica de trabalho. Então, é só uma forma de direcionamento. Vamos agora mostrar na prática como que você trabalha com esses dados de correlação. Então, eu tenho um exemplo aqui de altura de planta e produção de grãos obtido em 10 plantas de milho. Vamos fazer esse exemplo para ver como é que nós, na prática, calculamos o coeficiente de correlação de Pearson. Vamos lá. Então, pessoal, vamos ao exemplo de correlação. Só que antes, vamos desmembrar a fórmula de correlação de Pearson em várias outras fórmulas para facilitar a resolução da questão. Então, eu tenho que a correlação de XY é a covariância de XY dividido pela raiz das variâncias de x vezes variância de y. Então, eu preciso encontrar a covariância e as variâncias para poder fazer a questão. Com isso, a covariância de x, y, nada mais é do que o somatório de xi menos a média, que multiplica yi menos a média, dividido pelo número de observações menos 1. E as variâncias de x é o somatório de xi menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Da mesma forma de y é yi menos a média, dividido por n menos 1. Então, no exemplo proposto, que é os dados da altura de planta X e produção de grãos Y obtida em 10 plantas de milho. Então, eu tenho que o X sendo a altura
e o Y a produção. O X em centímetros e o Y em gramas por planta. Então eu tenho na primeira planta uma observação de altura de 185 centímetros e 270 gramas a produção dela por planta. 195 de altura, 290 e aí sucessivamente até chegar na 10ª observação, que seria 205 centímetros e 380 gramas, essa planta de número 10. Para iniciar, eu faço a média, porque eu tenho que, para fazer a variância, é xi menos a média. Então, eu preciso da média. Com isso, se eu fizer a média aqui desses 10 valores de x, somar tudo e dividir por 10, eu vou encontrar um valor de 185,5 centímetros, o valor médio da altura da planta. E o valor médio da produção, somando tudo y e dividido por 10, vou achar um valor de 274. Para me auxiliar, eu fiz esse quadro, porque aqui eu tenho todos os valores que eu preciso nas formas de covariância e variância do x ou do y, e covariância xy. Então eu tenho xi menos a média, yi menos a média, xi menos a média ao quadrado, yi menos a média ao quadrado. Então, xi menos a média nada mais é que todos os valores de x menos o valor médio. Então, eu tenho, por exemplo, da planta 1, 185 menos 185,5. Da planta 2, 195 menos 185,5. Então, eu vou preenchendo o quadro. Se eu fizer 185 menos 185,5, eu vou ter o valor de menos meio. Se eu fizer 195 menos 185,5, eu vou ter um valor de 9,5. Assim sucessivamente, até chegar no último valor, que é 205 menos 185,5, que aí eu vou achar um valor de 19,5. De posse desse resultado, eu posso fazer o xi menos a média ao quadrado, que é o quê? Eu tenho um valor de xi menos a média, é só elevar ele ao quadrado. Seria meio, menos meio vezes menos meio. É menos vezes menos mais 0,25. Meio vezes meio. Da mesma forma, o 9,5 ao quadrado, que aí eu vou encontrar 90,25. Fazendo todos esses, elevando todos esses valores ao quadrado, o último vai ser 19,5 elevado ao quadrado, que é 380,25. Para o valor de y, faço igual ao valor de x, que é o que? Yi menos a média. O valor do y da primeira planta menos o valor médio. Então, aqui é 270 menos 274, vai dar menos 4. 290 menos 274, vou encontrar o valor de 16. Faço da mesma forma para todos os outros, até chegar no último número, que é 380 menos 274. Vai dar 106. Justamente, 106. E aí eu completo o quadro com yi menos a média elevado ao quadrado, que é o que eu tenho o valor de yi menos a média, menos 4. Ele elevado ao quadrado, 16. Segundo valor, 16. Elevado ao quadrado, 256. Faço para todos os demais, até o último, que seria 106 elevado ao quadrado
11.236. Completei o quadro. Completando o quadro, vamos calcular o valor da variância de x, que é xi menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Aqui eu tenho todos os valores já feitos no quadro. Se você voltando lá no quadro e pegar, vai ser xi menos a média, o primeiro valor seria 0,25, mais a somatório. Segundo valor, 90,25, mais tracinho, 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 até o décimo valor que eu calculei lá no quadro, que foi 380,25. Dividido por o quê? N menos 1. N aqui é 10. 10 menos 1, 9. Esse valor de variância de x, se vocês fizerem lá, vocês vão encontrar o valor de 401,65. Esse valor a gente guarda para, ao final, fazer a conta da correlação. Agora vamos para a variância de y, que é somatório n igual a 1, que multiplica yi menos a média elevado ao quadrado dividido por... Tenho esse mesmo valor no quadro, então vamos lá e puxar no quadro. yi menos a média elevado ao quadrado. 16 mais 256 mais tracinho, 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 até o último valor que eu fiz, que foi 11.236. N menos 1, multiplicando igual a 10, 10 menos 1, 9. Se eu fizer essa conta, vai dar um valor de 5.524. Agora eu vou para o valor de covariância. Covariância de xy é o que? Somatório n igual a 1. Xi menos a média, que multiplica yi menos a média, dividido por n menos 1. Então, essa conta, eu tenho também no quadro auxiliar, que é o quê? Vamos abrir aqui um parênteses. Xi menos, para cada planta, xi menos a média. Xi menos a média da primeira planta é 0,5, menos meio, que multiplica o valor de yi menos a média para a primeira planta, menos 4. Certo? Um somatório, mais segunda planta, o valor de xi menos a média é 9,5. O valor de y, 16. Mais, aí eu vou tracinho, 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 até a última, que é 19,5 para xi menos x, que multiplica 106 para yi menos a média. Fecho. N menos 1, n igual a 10, n menos 1, 9. Se eu fizer essa conta, eu vou achar um valor de... a covariância 1394. Agora eu posso, de posse das variâncias de x e variância de y e a covariância de xy, eu posso fazer já a correlação. Correlação de xy é o quê? Covariância de xy dividido
pela raiz das variâncias. Variância de x vezes variância de y. Essa fórmula aqui eu tenho a covariância, um valor de 1.394 dividido pela variância de x, 401,65, que multiplica a variância de y, 5.524. Essa continha, esse denominador aqui, ele vai dar o quê? Variância de xy, que é igual a 1.394. Se eu fizer essa conta aqui, a raiz quadrada de 401,65 vezes 5.524, vou achar um valor de 1.655,039. Fazendo 1.394 dividido por 1.625,039, eu vou achar um valor de correlação igual a 0,9358. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou achar um valor de 93,58%. É o quê? É a correlação entre a altura de planta e produção de grãos. Então, ela é uma correlação muito forte, 0,93 ou 93%. Essa correlação forte e positiva me indica dizer que quanto maior a altura de planta, maior vai ser a produção de grãos, no caso dessa cultura, que é o milho. Então, pessoal, a conta de correlação era essa. Bem, pessoal, voltando aqui, associação não é casualidade. Ou seja, vamos supor que eu encontro uma associação entre A e B. Podem existir várias explicações do porquê que elas variam conjuntamente. Mudanças de A causam mudança em B, mudança em B causa mudança em A, mudança em outras variáveis causa mudanças tanto em A quanto em B. A relação observada é somente uma coincidência. Então, assim, é muito difícil você estabelecer relações causais a partir de observações, mas cabe ao profissional analisar o dado, que ele está com ele em mãos, ver quais são as causas biológicas que estão ocorrendo com esses dados, ou é apenas uma casualidade, ou uma coincidência. Geralmente, a gente encontra mais fácil esse terceiro ponto aí, que seria mudanças em outras variáveis, causam mudanças tanto em A quanto em B. Mas para isso a gente tem que desdobrar essas correlações, e aí seria uma outra aula para a gente fazer esse desdobramento para poder analisar com mais fidedignidade a relação ou a associação que existe entre essas variáveis. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço e até a próxima.